Oi, amores, Tia Leidiane voltando novamente. Agora, nós iremos fazer a correção da atividade de matemática que foi proposta logo no início junto com a de português. E aí, o que foi que vocês acharam da atividade de matemática? Tava fácil, difícil? O que foi que nós trabalhamos no conteúdo? Nós trabalhamos classes e ordens dos números. E vocês lembram por que é importante eu entender o que são classes e ordem dos números? É importante, gente. Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que saber a ordem e as classes dos números? Porque quando eu sei a classe que ele pertence, a ordem que ele está, eu consigo ler aquele número corretamente, eu consigo escrever aquele número corretamente e eu também consigo saber qual é o valor que aquele algarismo possui em uma determinada ordem, tá certo? Ou vice-versa. E também é muito importante eu fazer o QVL. O que é QVL, tia? Vocês sabem? Lembram? Quadro, valor e lugar, tá certo? Nós iremos fazer a correção agora, que foi proposta no livro de vocês, no PNLD, na página 18 e 19, tá certo? A tia Leidiane está sem a ajuda, tá sem o ajudante dela, então a tia Leidiane vai virar a câmera e vai simular as respostas e eu estarei explicando também questão por questão. Por isso, gente, que é importante vocês assistirem o vídeo das correções. Não adianta só fazer a atividade e enviar para a tia, eu tenho que corrigir, porque é na correção que eu aprendo. Eu vou entender se eu tiver errado uma questão, por que eu errei, tá bom? Então, sempre assista os vídeos da correção. Vamos lá? Pronto, meus amores, a tia Leidiane já está na página 18 e nós vamos simular. Eu sei que vocês já estão vendo assim as respostas, porque o livro da tia está respondido. Porém, a tia Leidiane fez aqui numa folhinha rascunho para nós compreendermos questão por questão, tá certo? A primeira questão estava me pedindo assim, ó. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2017, a população estimada do município de Santo André, no estado de São Paulo, era de 715.231. Escreva esse número no quadro de ordens e lugares. Pronto, a tia Leidiane simulou aqui, ó. A gente vai virar a câmera aqui para vocês compreenderem melhor, tá bom? Bem aqui. Então, a tia Leidiane fez o QVL, que tem aqui a primeira classe, que são das unidades simples. Quem é que vai fazer parte da primeira classe? As unidades, que vai estar na primeira ordem, as dezenas, que vai estar na segunda ordem, e as centenas, que vai estar na terceira ordem. Ou seja, essa primeira classe, ela vai fazer parte das unidades simples. Segunda classe, quem é que vai estar? A segunda classe pertence à classe dos milhares. A unidade de milhar, que está na quarta ordem. A dezena de milhar, que está na quinta ordem. A centena de milhar, que está na sexta ordem. A tia Leidiane botou só as siglazinhas, porque senão não ia dar certo. Então, a primeira questão estava pedindo para me colocar o número 715.231. Esse umzinho aqui, ele vai ficar em qual dessas ordens? Ele vai ficar na primeira ordem, né? Que é das unidades. O número 3 vai ficar em qual ordem? Ele vai ficar na segunda ordem. Eu disse 715.231. 30, ele é dezena, né? Então, o 3 vai ficar aqui. O 2, 715.200. 200 vai ficar em qual ordem? 200 na ordem das centenas, não é? Aí tem 715.000. 15.000. O 5 vai ficar onde? Nas unidades de milhar.
O 1 nas centenas de milhar, perdão, nas dezenas de milhar. E o 7 nas centenas de milhar. Ou seja, a resposta de vocês teriam que ficar assim, não é? Ó, a gente vai botar o do livro, ó. Ok? Está correta? E agora, gente, eu quero que vocês entendam como é que eu vou ler esse número. Tia Leidiane, botar aqui, focar aqui no livro. Como é que eu leio esse número, tia Leidiane? Prestem atenção. Ontem a tia Leidiane explicou. Se a primeira ordem faz parte das unidades simples, quando eu vou ler, eu leio esses 3 grupinhos junto. Como a segunda classe faz parte das unidades, as classes dos milhares, ou seja, fazem parte da mesma família, do milhar. Então, eu leio esses 3 algarismozinhos junto, ó. 715.231, tá certo? Porque tem aluno que não sabe ler o número. Eu vou ler o número de acordo com a sua famíliazinha. 715.231. Por isso que é importante eu saber a ordem e as classes do número. Vamos para a perguntinha. Para facilitar a leitura dos números, costumamos separá-los em classe, certo? Daí tá explicando. Primeira classe é as unidades simples, que no caso lá estava o algarismo 2, 3, 1, não era? Ó, o algarismo 2, 3, 1, ele estava nas unidades simples. Segunda classe, os milhares, que seria o algarismo 7, 1 e 5, não é? Ó, na segunda classe, quem eram os algarismos? O 7, 1 e o 5. Atenção para separar as classes. Agrupamos-as em ordem do número de 3 em 3, da direita para a esquerda, ou seja, eu agrupo de 3 em 3, ou seja, de 3 em 3 eu consigo formar a primeira classe. Daí, de 3 em 3 eu consigo formar a segunda classe. E se eu fosse dar continuidade, de 3 em 3, eu ia formar a terceira classe, que seria a classe dos milhões. Mas, por enquanto, nós vamos aprender só até a segunda classe, até a sexta ordem, ok? Aí, o item B tem assim, ó. O item B tem assim. A ordem de grandeza desse número é a centena de milhar, ou seja, a ordem. Nós fomos aqui até qual ordem? Nós fomos até a sexta ordem, não foi? Que foi a centena de milhar, ok? Como é que nós lemos esse número? Como é que nós vamos ler esse número aqui? Aqui tá me pedindo a escrita dele por extenso, como a tia Leidiane explicou. Eu vou ler de acordo com a sua família. Se esses 3 algarismos estão pertencendo às classes dos milhares, eu vou ler ele junto, ó. Centena de milhar é de 100 mil em 100 mil. Então, se eu tenho 7 centenas de milhar, eu tenho 700 mil. Então, eu leio, ó, 715.231. Aí, no item B, eu ia escrever a palavrinha. Deixa eu ver se tá certo aqui, vocês verem. Eu ia escrever 715.230, ok? Ó, no caso aqui seria o item C, né, gente? Eu botei o item B, mas é o item C, ó. 715.231. A tia Leidiane se esqueceu do 1, ó. Pronto. 715.231. Ok? A 2. Tinha o seguinte, ó. Observe o número da placa e marque um X na frase verdadeira. Ou seja, o número é esse daqui. Que número é esse? 600 e... Ó, 1... Deixa a tia Leidiane simular. 1, 2, 3, pontinho. Daí, como é que eu vou ler esse número? 658.079. Mas vamos colocar ele no QVL para nós entendermos? Ó, a tia Leidiane vai botar o número bem aqui, ó. 658.079.
e 58.079. Pronto. Esse 9 aqui vai fazer parte de quem? Das unidades, né? Eu boto o 9 aqui, que eu falei foi 9. 658.070. Este 70, ele vai ser o quê? Vai ser dezena. 658.079. Eu falei centena nesse número? Não, então preencho com um zero. 658.000. 8.000 vai lá para a unidade de milhar, que unidade de milhar é de 1.000 em 1.000. Então, 8.000. 658.000. 50.000 vai para qual? Para a dezena de milhar. E 658.000. 600.000 vai para a ordem das centenas de milhar. Ok? Ó, botei ele. Todo no QVL, como vocês estão vendo. Aí a perguntinha, nós vamos marcar o item correto. A ordem de grandeza desse número é a dezena de milhar. Gente, a ordem dele, ó, ele está na certa ordem. Foi a dezena de milhar? Foi? Não, né, gente? Ele ficou em qual ordem de milhar? A centena de milhar. Então, eu sei que não é o item A. Não é. Os algarismos 6, 5 e 8 compõem a classe dos milhares. Tá dizendo que o algarismo 6, 5 e 8 compõem a classe dos milhares. Ele compõe a classe dos milhares, gente? Sim, né? Ele compõe a classe dos milhares. Então, eu sei que a minha resposta aqui tá correta. O algarismo 8 vale 800. Vamos lá ver quanto é que vale o 8. Gente, o algarismo 8 vale 800. O algarismo 8, gente, ele vai valer 800? Vai? Não, né, gente? Ele vai valer quanto? Eu tenho 8 unidades de milhar. Ele vai valer quanto? Unidade de milhar é de 1.000 em 1.000. Então, se eu tenho 8 unidades de milhar, eu vou ter quanto? Vocês sabem? 8.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Então, isso daqui está correto? Não. Então, a minha resposta correta seria o item B, né? O algarismo 6, 5, 8 compõe a classe dos milhares. O algarismo 6, 5, 8 compõe a classe dos milhares. No caso aqui, a questão 2 seria o item B. Na terceira, estava me pedindo o seguinte, ó. Usando uma calculadora, faça aparecer no visor os números a seguir. A tia Leidiane deu um exemplo ontem de uma questão semelhante a essa. Tinha o seguinte, ó. Um número com 3 algarismos, em que o algarismo 4 tenha valor igual a 400 unidades. Ou seja, a tia Leidiane fez aqui o QVL para nós tentar encontrar um número que ele vai ter 3 algarismos, em que o algarismo 4 ele vai possuir 400 unidades. Eu só quero um número com 3 algarismos. Então, qual é o número que eu posso fazer? A tia Leidiane vai dar exemplo. Eu posso fazer o número 430, o número 419 e o número 410 e assim sucessivamente. Ou seja, eu posso colocar todo o número começando a partir do 400. Por quê? Ó, no número 430, ele teve quanto algarismo? 1, 2, 3. Ou seja, ele teve 3 algarismos. 1, 2, 3. O 419 também teve 3 algarismos. O 410, ele teve 3 algarismos. O 4 aqui, o algarismo 4, ele está equivalendo a quantas unidades? 400, né? Então, seria o número 400. Um desses daqui ou qualquer um outro número na família das centenas, né, de 400 para lá, porque ia ter 3 algarismos e ia ter 400 unidades. Ou seja, a resposta do item A, possíveis respostas, viu, gente? 430, 419, 410, ou seja, os números que vocês quisessem colocar a partir do 400, que ele ia ter apenas 3 algarismos.
Aqui no meu livro, no item A, tem o número 423. Já a tia colocou outros. B. Um número com 6 algarismos, em que o algarismo 5 tenha valor igual a 5 dezenas de milhar. Ou seja, eu quero um número que ele vai ter quantos algarismos? 6. Em que o algarismo 5 tenha valor igual a 5 dezenas de milhar. 5 dezenas de milhar, gente. Então, se é 5 dezenas de milhar, ele tem que ser quanto? 50 mil, né? Se é dezena de milhar, é 50 mil. Mas eu quero um algarismo, eu quero um número com 6 algarismos. Ou seja, eu tenho que preencher isso aqui tudinho. Então, eu posso botar. Vou botar aqui aleatório. Qual foi o número que a tia Leidiane formou? 654.221. O algarismo 5, ele teve 5 dezenas de milhar? Sim. Ele representou 5 dezenas de milhar? Sim. Eu formei um número com 6 algarismos? Sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual foi o número que a tia Leidiane colocou? A tia Leidiane colocou o número 654.221. Ou seja, esse aqui foi o número da tia. 6 algarismos, o algarismo 5 estava representando, tinha 5 dezenas de milhar. Aqui, na minha resposta do livro, foi o número 353.002. 353.002. Então, fica a critério. Eu só quero que vocês coloquem um número com 6 algarismos e que o 5 seja 50 mil. Que vai ser das dezenas de milhar. C. Um número com 5 algarismos, em que o algarismo 2 tenha valor igual a 200 unidades. Ou seja, eu quero um número com 5 algarismos, em que o algarismo 2 vale 2.000 unidades. Então, o algarismo 2 ele tem que valer 2.000 unidades. Qual vai ser o número possível que eu posso fazer, gente? Ó, a tia Leidiane vai... O algarismo 2, ele tem que ter 2.000 unidades. Então, a tia Leidiane vai botar o número. Tem que ter 2.000 unidades. Ou seja, 2.000. 2.000 vai ficar aqui, né? Na unidade de milhar, 2.000. Ó, a tia Leidiane botou o número aqui. 12.314. O algarismo 2, gente, ele queria um número formado por 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Foi um número formado por 5 algarismos. O algarismo 2, ele teve 2.000 unidades, ó, 12.000, 2.000 unidades. Então, a possível resposta da tia foi 12.314. 12.314. 1, 2, 3, 4, 5, 5 algarismos. O algarismo 2 tinha 2.000 unidades. Aqui a minha resposta do livro foi 42.004, tá bom? A da tia foi diferente, mas não tem problema. Tanto vai eu colocar essa, como essa que a tia Leidiane escreveu, ou a de vocês que tem o mesmo sentido do valor. D. Um número com 6 algarismos, ou seja, eu quero um número que ele vai ter 6 algarismos. Em que o algarismo 3 tenha valor igual a 3 centenas de milhar. Então, 3 centenas de milhar. 3 centenas de milhar. Centena de milhar é de 100 mil em 100 mil. Então, se é 3 centenas de milhar, o número tem que ser 300 mil, né? Então, vocês podem botar 300 mil, 344.965. Esse foi o número da tia. Tinha que ter 6 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 algarismos. O 3 teve 3 centenas de milhar. Então, se é 3 centenas de milhar, é 300 mil. Então, botei 344.965. 344.965. A resposta do livro estava esse daqui, ó, 312.476. Não importa. Vocês podem ter colocado 319.824, 319.825,
814, ou seja, eu quero que aqui comece com 300 mil, né? A quarta questão. Leia a notícia e depois escreva como lembra cada um dos números que aparece nela. Ou seja, dentro desse texto aqui, tem uns numerozinhos. Primeiro eu vou circular para me saber quais são os números que vai aparecer e depois eu tenho que escrever esses números por extenso. Ó, museu mais visitado em 2016. O Instituto Brasileiro de Museu, IBRAM, divulgou os 3 museus mais visitados em 2016. Aqui já me apareceu um número. Qual foi o número? 2016. São eles: o Museu Imperial em Petrópolis, Rio de Janeiro, que recebeu 1, 2, 3. Como é que eu vou ler esse número? Eu gosto sempre de botar o pontinho. Eu vou ler 321.632, ou seja, aqui já é o próximo número. Visitantes. O Museu da Inconfidência em Ouro Preto, Minas Gerais, com público de 156.510. Próximo número. Pessoas. E o Museu Histórico Nacional na cidade de Rio de Janeiro, que recebeu 123.370. Outro, visitantes. Aí, fachada do Museu Imperial no município de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, em 2016. Informações obtidas em http://www.museu.gov.br. Museu na rede IBRAM em todo o país tiveram 976 mil visitantes em 2016. Acesso em 8 de 2018. Outro número, 2016, 8 de 2016. Gente, aqui a tia Leidiane circulou todos os números, tá certo? Aqui no livro, ele só fez a escrita dos números, os que estavam no texto. Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei, primeiro número que eu circulei, 2016, tá aqui, 2016. O segundo número que a tia Leidiane circulou, 321.632. 321.632. O terceiro número, 156.570. 156.570. 123.370. 123.370. E os outros números, 976, 2016, 8 e 2018. Fica a critério de vocês colocar aqui, tá bom? E o que é que eu vou fazer na quarta questão? Eu tenho que fazer a escrita desses números por extenso. Por exemplo, o meu primeiro número foi 2017. A Leidiane vai fazer só um exemplo para o vídeo não ficar muito grande. 2016, então eu vou colocar lá, ó. 2016, ok, ó, 2016. Aí o outro, 321.632. A tia Leidiane vai colocar esse número aqui no QVL e vocês, para vocês saberem escrever ele corretamente. O 2 aqui vai ser o quê? Unidade. O 3 aqui vai ser o quê? Dezena. O 6 vai ser o quê? Centena. O 1 vai ser o quê? Unidade de milhar. O 2 vai ser o quê? Dezena de milhar. E o 3 vai ser o quê? Centena de milhar. Como é que eu vou ler esse número? Ó, tá na primeira famíliazinha. Então, eu vou ler 321.632. Aí, do mesmo jeito, vocês vão fazer. Escrever, fazer a escrita desses números aqui por extenso, tá certo? A quinta questão tava assim, ó. Usando somente algarismo. O que são algarismo? Vocês sabem o que são algarismos? São números. Escreva os números que a professora está ditando. A professora do item A disse o seguinte, ó. 7.249. Então, gente, 7.249. Como é que eu escrevo 7.249? Ó, 7.249. 7.249.
180.046. 180.046, ó. 180.046. Vamos botar esse 2 para nós finalizar. Vamos botar esses dois números no QVL? Vamos lá. O 9 aqui, gente, ó. Vai ser o quê? Ele vai ser unidade, né? Dá pra ver? O 4 aqui, ele vai ser o quê? 40. Ele vai ser o quê? Ele vai ser dezena. O 2 aqui vai ser o quê? 700.200. O 200 aqui vai ser o quê? Centena, não é? 7.000, perdão. E 7 vai ser o quê? Unidade de milhar, perdão. Então, vai ser 7.249, ó. Unidade de milhar, 7.000. Centena, 200. Dezena, 40. Unidade, 9. Então, 7.249. O meu próximo número, 180.046. 180.046. Ó, o 6 aqui, ele vai ser o quê? Vai ser unidade. O 4 aqui, ó, 40, ele vai ser o quê? Dezena. 180.046. Eu falei centena? Não, então é 0, não é? Ó, 0. 180.000. 180.000. Eu falei unidade de milhar? Não, então é 0 também. Eu falei 180. 80 vai ser o quê? 80 vai ser dezena de milhar. E 180.000. 100.000 vai ser o quê? Centena de milhar, ó. Como é que ele ficaria no QVL? 180.046. Ok? Terminamos a nossa correção. Então, tenham todos um bom final de semana, tá?